Boa tarde a todos. Vamos dar início ao painel número 4 do nosso congresso sobre o futuro do direito sindical brasileiro. O painel é titulado Sindicato, o Processo e os Meios Alternativos de Solução de Conflito. Gostaria inicialmente de cumprimentar os palestrantes da tarde, a doutora Carolina Tupinambá Faria e o doutor Francisco Gerson Marques de Lima. Em breve farei a leitura do currículo resumido de ambos, mas também gostaria de cumprimentar e parabenizar a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região pela iniciativa. O tema do direito sindical é não só muito importante, como absolutamente necessário neste momento histórico em que vivemos. Daí a oportunidade deste congresso e cumprimento a escola na pessoa do desembargador, diretor Leonardo Pacheco. E vamos dar início aos nossos trabalhos deste painel com o pronunciamento da doutora Carolina Tupinambá Faria, que é advogada e mediadora, doutora em Direito Processual pela UERJ, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, pós-doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, professora concursada de Direito, Processo, Trabalho e Prática Trabalhista na UERJ e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, ocupante da cadeira número 47. Na sequência, falará o Dr. Francisco Gerson Marques de Lima, que é subprocurador-geral do Trabalho, possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutor também pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, vejam que hoje nós temos literalmente 2 doutores para falar neste painel e sem maiores delongas, eu passo a palavra à doutora Carolina. Boa tarde a todos. Agradeço a apresentação do Dr. Hildo, também o convite da escola, na pessoa do Dr. Fábio Gomes e do Dr. Leonardo Pacheco, que me chamaram para integrar esse painel, e um painel de suma relevância, né, para quem tenta entender o que tem acontecido nos últimos anos nas relações de trabalho e na justiça do trabalho, então trazer um pouco da perspectiva dos sindicatos. E aí, a minha ideia era, primeiro, apresentar, eu fiz aqui uma apresentação que eu vou tomar liberdade aqui de compartilhar, e eu queria falar um pouco, né, do estado da arte, da mediação, dos meios adequados de solução de conflitos, e depois trazer para a realidade sindical, tá? O que a gente tem experimentado aqui na vida privada, de soluções extra fórum, né, extra sejustes, nessa perspectiva coletiva, tá? Vamos lá. Peraí, deixa eu só botar aqui. Bom, pessoal, na verdade, isso tudo que a gente está falando, o desafio todo, me parece que vem de uma quebra dos paradigmas pelo qual se elegeram o direito do trabalho. A gente vê que os fatores principais de disrupção que inaugura, digamos, uma nova fase nas relações de trabalho, eu destacaria a globalização, que faz com que realmente os trabalhadores possam prestar serviços de todo e qualquer lugar. Isso mexe muito com a ideia de territorialidade, né, que é intrínseca à representação coletiva, e aí você pode trabalhar na mesma empresa, assim como um colega de trabalho que estaria no mesmo setor, pode estar em Singapura, pode estar em Portugal, pode estar onde quer que seja. Então, esse fator disruptivo da globalização, eu acho que é o que mais me chama a atenção. Ao lado dele, a questão também da tecnologia, que traz novos modelos de contratos de trabalho, novas funções, novas atividades, rompendo, né, o conceito que a gente tinha,
assim, que as pessoas vão ser substituídas pelas máquinas, outros que a partir das máquinas as pessoas, a mão de obra há de ser mais especializada, mais focada. Então, de uma forma ou de outra, esses dois elementos parecem os elementos cruciais de base do que a gente está falando, de nova representação sindical, nova representação coletiva. Bom, e esses elementos, eles mudam drasticamente o modelo de direito de trabalho que a gente tinha, que era de uma dicotomia muito mais marcada, né? Ou você estaria do lado do empregado ou do empregador, e de soluções que necessariamente perpassariam pela visão do juiz do trabalho. E aí, por quê? Porque, na verdade, por que já não existe mais essa ideia, né, de ou você é empregado ou você é empregador? Porque a gente traz uma série de cenários em que o empregado está empoderado, trabalhadores hipersuficientes, uma série de outros cenários em que a empresa pode estar mobilizada, fragilizada no cenário econômico, microempresas, por exemplo. E a gente traz ainda possibilidade de outras espécies de vínculos de relação de trabalho estarem sendo vivenciadas. Então, nesse cenário, o protecionismo, que já apontava para um dos polos necessariamente o empregado, hoje ele já demanda uma racionalidade maior do julgador para direcionar, digamos, um modelo de intervenção estatal mais adequado, né? Que não tem uma premissa preconceituosa. A realidade acaba sendo muito mais rica e complexa do que na época em que erigiu os principais conceitos do direito do trabalho. E aí a gente fala assim, quem somos, onde estamos, como a gente se relaciona? Antes a gente só tinha empregado e empregador. Hoje a gente tem o estagiário, o sujeito do Uber, o sujeito do transportador autônomo de cargas, o salão parceiro, o pejotizado, enfim. Abre esse leque. A gente não é mais só empregado e empregador. Mas esse leque está fora da Justiça do Trabalho? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Esse leque está dentro da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não é a Justiça do Emprego. Então, esses desafios se colocam para a Justiça do Trabalho. Onde a gente está? A gente estava no chão de fábrica, mas hoje não. Hoje esse trabalhador pode estar na praia, pode continuar no chão de fábrica, porque existe também um gap de distanciamento muito grande daqueles trabalhadores que estão nessa fase, né, de quinta revolução industrial e de uma mão de obra, né, num país com as nossas dimensões, que ainda está vivenciando segunda fase, digamos, da revolução industrial com acesso à energia elétrica. Então, é uma colcha muito grande, é um espaço muito grande para a gente cobrir com uma colcha só. Se a gente não é mais empregado e empregador e nem estamos necessariamente dentro da sede da empresa, né, o que desafia enormemente também as questões relativas ao meio ambiente de trabalho, a gente também não se relaciona mais como antigamente, porque não existe aquele paradigma fechado da subordinação, né? Existem agora relações tutoriais, essa subordinação ela pode estar arrefecida, o ingresso de novas gerações no mercado de trabalho também representa uma novidade muito grande. Então, assim, ninguém mais quer ficar na empresa 40 anos para ganhar um relógio de ouro, é outra realidade, né? A mobilidade do mercado de trabalho é muito mais aquecida, né? O turnover das empresas do que antigamente. Bom, então, esse é o cenário. E aí, qual que é a nossa colocação? Bom, a partir desse cenário, como que fica a representação coletiva nessas relações de trabalho que surgem nesse cenário globalizado, tecnológico, que perde a ideia de quem é quem, de onde que o trabalhador pode ser encontrado e de como que ele se relaciona com o tomador de muito obra. Então, veja, tudo muito fragilizado, muito inicial, dentro de uma velocidade de compreensão de mundo que se exige muito a rapidez,
Nesse cenário, como que eu represento as relações, as novas categorias que surgem? E são muitas, né? Que a gente estava falando, o trabalhador terceirizado, o prestador de serviço autônomo, o trabalhador. São pessoas que estão fora da regulamentação da CLT. Estão fora da regulamentação da CLT. E, portanto, por estarem fora da ideia da CLT e também da ideia da unicidade sindical, da representação sindical preconizada na Constituição Federal, no artigo 8º, e esses novos perfis, da primeira um destaque, eles ficam ali meio que andando pelo mundo sem muitas alternativas. O que está acontecendo de apresentação de iniciativas para esse tanto de gente? Por que esse tanto de gente? Porque a gente sabe que a cada 10 brasileiros que vão trabalhar, 3 vão trabalhar porque tem carteira assinada. 70% da mão de obra ativa do meu país não está enquadrada nessa redoma da CLT. Tanto na ideia de representatividade sindical que é vivenciada pela CLT e pela Constituição. Bom, e aí, essas pessoas, como modelo, como é que ele vai se adequar, como é que ele vai aderir a essa nova realidade? Bem, como é que essas pessoas que não têm representatividade vão se virar? E eu digo mais, mesmo quem tem a representatividade, esses 30%, né, que estão dentro do conceito de unicidade sindical, de que eu tenho a atividade preponderante da empresa, então eu descubro meu enquadramento sindical. Mesmo essas pessoas, elas também foram mobilizadas, principalmente pela reforma trabalhista, porque a ideia de sustento financeiro econômico desse sistema de representatividade acaba desmoronando com a reforma trabalhista. Então, de um lado, eu tenho os sindicatos precisando se reinventar, né, constituírem verdadeiros clubes de serviço. Por que eu vou me sindicalizar? Por que eu vou pagar para ser sindicalizado se agora a lei não me obriga? Então, o sindicato passa a ter que ofertar soluções atrativas para chamar esse trabalhador. E quem está fora do sindicato, esses outros perfis, está com um desafio maior ainda. Porque não existe nenhuma lógica sedimentada de representação coletiva dentro desse espaço. Bom, meus amigos, então, o que eu trago aqui para a gente refletir junto? Quais são as soluções que têm sido encontradas? Eu acho que são 4 soluções. 4 blocos, digamos assim. Bom, a primeira é a seguinte, olha, a gente tem que ter uma leitura mais efetiva da Constituição. O artigo 7º, ele fala que são direitos dos trabalhadores, não são direitos dos trabalhadores com carteira assinada. Não tem esse aposto. Então, assim, são direitos dos trabalhadores. Então, a primeira coisa é abrir a mente e a Justiça do Trabalho, né, se empoderar, se conscientizar de todo esse leque de competência cognitiva que possui, apesar da resistência do STJ e às vezes do STF nesse sentido, né? Porque parece que havia um certo complexo de vira-lata, de se imaginar que a Justiça do Trabalho era feita ali por um sujeito que tinha emprego e perdeu o emprego. Mas longe disso. As formas de trabalho, até como vem sendo reconhecido pelo Supremo, são diversas e múltiplas, e não faz sentido a gente amesquinhar o universo de direitos tutelados aqueles que estejam presentes na CLT. Então, veja, quando me aparece um sujeito de trabalhador de plataforma para pedir vínculo de emprego, fala, meu amigo, tudo bem, vamos fazer a petição inicial pedindo vínculo de emprego. Porque vínculo de emprego ainda é uma promessa tanto, né? Porque é um regime contratual
totalmente normatizado, protegido pelo Estado, e que você tem uma série de prerrogativas. Você trabalha mais do que o tempo, você tem uma indenização, você tem um aumento do valor da hora, você não pode trabalhar de noite, você não pode trabalhar em lugar perigoso, em lugar insalubre. Isso tudo a lei te protege e tenta te compensar. Então, óbvio que o modelo vínculo de emprego é um modelo mais acolhedor, né? Mais rico em termos de custo social que representa. Então, vamos falar assim, ah, não, beleza, vamos pedir um vínculo sim. Mas a gente não consegue demonstrar a presença dos requisitos, né, de identificação do vínculo empregatício, eu quero pedir subsidiariamente a valorização da jornada desse trabalhador, o direito às férias desse trabalhador, porque estão no artigo 7º, que enuncia direito dos trabalhadores e não dos trabalhadores empregados. Então, isso tem que ficar, tem que haver uma certa mudança cultural, porque assim, a lei não precisa mudar. Desde 88 está escrito assim. E ao longo da evolução da jurisprudência, a leitura tem sido, aquilo ali é para o pessoal que tem carteira assinada. Eu acho que não. Então, a primeira saída, né, de aumento de proteção social é uma interpretação efetiva da Constituição. Simples, né? Mas para isso eu preciso de um judiciário trabalhista forte, né, aberto, que não está preocupado tanto em passar um elefante branco embaixo da porta e dizer que todo mundo tem vínculo, mas está preocupado em garantir é, todo o escopo, né, que a gente pode inteligir do que se considera trabalho decente. Salário mínimo, jornada limitada, saúde, segurança do trabalho, representatividade adequada. Eu acho que são esses 4 pilares que a gente tem visto, né, na legislação transnacional e nas intervenções mais importantes da OIT para abraçar esses trabalhadores que estão fora, digamos, dessa zona de conforto do vínculo de emprego. Bom, primeira solução. Segunda solução é que venham outras leis abarcando esse pessoal. Olha, como é que vai fazer para o sindicato ganhar o dinheiro que ganhava antes? Olha, como é que vai fazer para o cara que trabalha no Uber também ter representatividade sindical? Isso é uma aposta no futuro, e num futuro muito difícil, né? Diante dos poderes que a gente vivencia no Brasil, a gente sabe que o processo legislativo muito duro. Em vários outros países, a gente tem, de fato, uma regulamentação com direitos mínimos para todos os trabalhadores e o reconhecimento de trabalhadores autônomos, isso tudo começa com o conceito de flexi-segurança, vivenciado principalmente pela União Europeia, que espraia, né? Quer dizer, apesar de que a Espanha tem lei de proteção de autônomo desde 2007, né? A lei de trabalhador autônomo. Você tem os, os trades também da Grã-Bretanha, também já no início do milênio, né? Quer dizer, a gente está bem atrasado em relação a isso, mas assim, a gente tem mais de 50 projetos de lei para regulamentar a história de Uber. E é difícil, não sai do papel. Mas podemos ficar quietinhos esperando isso acontecer? Tá bom, é uma solução, né? Que venha alguma proteção social do Estado, reconhecendo a dificuldade econômica de quem é sindicato e a completa desproteção de quem não está nesse sistema de categorização que é imposto pela Constituição Federal. Bom, qual a terceira solução? Terceira solução é a conquista autônoma de direitos, digamos assim, por essa nova classe de trabalhadores. E aí eu preciso compartilhar com os senhores uma experiência que eu vivo que é muito rica. Porque quando vem PJE, quer dizer, eu dou aula na Unirio e na UERJ, desde 2011, né, o meu primeiro concurso, desde 2011.
Então, eu vi chegar o PJE, tá? Você tinha que ter quase que uma nave espacial para protocolar uma petição. Lógico que os escritórios modelos sofreram demais com isso. Sofreram demais, inclusive na UERJ houve um tempo de paralisação de atendimento ali da comunidade, que é uma comunidade grande, né, dali do Morro da Mangueira e tudo, que o escritório modelo era muito movimentado. Bom, dizendo isso para dizer que houve um período de ostracismo, a gente não trabalhava no escritório modelo, até que um belo dia a gente resolveu falar assim, bom, continuava chegando gente e vamos tentar ligar para o empregador para fazer um acordo? Então, o primeiro grupo era um grupo de umas pessoas que tinham trabalhado num salãozinho ali em Vila Isabel, perto da UERJ, né? E a gente ligou, falou, meu amigo, tu não quer vir, não tinha ninguém já vindo, não quer vir fazer um acordo na UERJ aqui, semana que vem, nananã. O sujeito apareceu, as meninas apareceram, eram 3 meninas. Fizeram um acordo, cumpriram o acordo. Está no que o acordo tinha enorme qualidade. A gente estava ainda só com a lei de mediação, que abre os trabalhos, não cabe na justiça do trabalho, que não cabe para as relações de trabalho. Mas o fato é que não só fizeram acordo, como ficaram com acordo. Bom, muito além disso, e aí nasceu, aí um fala para o outro fala para um, a Câmara, que a gente chama de SEMATRA, uma Câmara de Solução de Conflitos Trabalhistas, exclusivamente trabalhistas, que funciona no Rio de Janeiro e que é um projeto sem fins lucrativos, derivado de projetos de pesquisa da UERJ e da Unip. Se faz muito acordo na SEMATRA, se faz muito acordo na SEMATRA, mas os acordos que me chamam mais atenção porque hoje a SEMATRA faz negociação, ela é espaço de negociação coletiva, ela é espaço de mediação, é espaço de conciliação, de rescisões humanizadas em blocos, né, para ajudar a reintegrar as pessoas no mercado. Tem vários projetos interessantes. Mas o que me chamou muita atenção se dá a partir do momento da criação da SEM. O que é a SEM? SEM. Pode entrar no site www.sem.com.br. Que é assim? É uma associação nacional de trabalhadores sem emprego, uma associação. Bom, e aí que faz isso? Por que se fez isso? Porque começaram a procurar a SEMATRA, muita gente assim, sem vínculo mesmo. Cara, era uma coisa de doida, porque a Justiça do Trabalho muito reticente com o acordo extrajudicial, mesmo depois da normatização pela reforma. Até hoje ainda tem gente que tá com dificuldade de entender o papel do judiciário na fiscalização desse negócio jurídico. Então, a gente não tinha o acolhimento desse tipo, né, de solução fora da Justiça do Trabalho sempre foi muito temeroso, né, por conta de toda a ideia de irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, de necessidade de proteção e tudo mais. Mas a gente estava meio favorável porque fazia esses acordos. E assim, às vezes conseguia, né, o sujeito ter o vínculo reconhecido, às vezes ninguém nem queria vínculo, porque hoje ainda tem isso, tem pessoal que não quer essa geração milênio, às vezes não quer vínculo, não. A gente acha que vínculo é porque a gente tem uma cabeça meio de doido, meio de velho. Assim. Eu acho o vínculo uma graça, você tem um ticket de refeição. Caraca, mas tem um monte de gente, clientes meus, que assim, não é vínculo, ninguém é outra vibe. Mas o fato é que aparecia esse pessoal e a gente começou a procurar o tomador de serviço e falar, bom, como é que faz? A não reconhecer o vínculo. Quer dizer, tem que reconhecer o vínculo, porque ali tinha muita coisa, muita subordinação. Para... Aí eles falaram, não, a gente queria reconhecer o vínculo, a gente queria dar férias, mas se a gente der férias, o sujeito vai no trabalho e fala que a gente deu férias, então é vínculo. A gente tem que, mas a gente fica com medo, porque o vínculo tem todo o custo Brasil, aquela história. Então a gente falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, o grande de enfermeiros profissionais de saúde, vocês estão ouvindo barulhinho do WhatsApp chat? Deixa eu tentar sair desse troço, porque eu tô...
Mas eu acho que se eu tirar não sei se eu estou me ouvindo, né? Continua me ouvindo, acho que continua ouvindo, né? Eu com medo de tirar, vou botar aqui. Bom, o pessoal da escola, ninguém me sinalizou nada, mas eu acho que estão me ouvindo. Sim, não, vou deixar, não tem coragem, não. Vou abrir aqui o áudio que ninguém apareceu. Bom, então deixa ficar com esse barulhinho. Aí, é, o, o, o pessoal começou a. Chegou um grupo de enfermeiros lá, 100 mil, do PJ, e falou assim: ó, é o seguinte, eles querem dar coisas para vocês, mas só que é aquela insegurança jurídica, né, o clássico do empresário, do mercado brasileiro. Então, é o seguinte, por que vocês não se associam? E essa associação, ela busca esse direito perante o tomador de serviço e fica tudo bem. Mas como é que vai ser o valor disso? Não sei qual vai ser o valor disso, mas vai ser assim, o tomador de serviço vai ter uma segurança jurídica maior, e assim foi feito. Então, existe uma associação, e aí começou a gente se juntar nessa associação. É, uma associação que constituiu lá no registro de pessoa jurídica, foi normal, sem fins lucrativos. A ideia é que todo mundo mobilizado ali, sem vínculo, né, porque o requisito não ter vínculo, mas ali seria um espaço de networking para oportunidades de trabalho, não de emprego, de trabalho, até de emprego também, mas principalmente de trabalho. Você teria alguns cursos de capacitação pelos alunos da pós-graduação, de Excel, de currículo, não sei o quê, descontos em comércios parceiros que conseguissem um diálogo. Enfim, seria uma associação, uma ideia inicial de um sindicato. O tomador de serviço faz um acordo com. Mas que acordo, Carolina? Acordo coletivo? Não. Ele não tem as prerrogativas, o regime jurídico da norma coletiva do 611 da CLT. Ele tem um regime jurídico de contrato de boa-fé. É um contrato coletivo pelo qual o tomador de serviço obriga garante à associação que vai fornecer esse ou esse direito, então seguros. E a gente fez um acordo que era interessante. Eu sou trabalhador de uma plataforma de serviços, né? Não é de motorista, não. Então, a plataforma queria fazer um seguro de vida, de acidente, para os trabalhadores que se acoplassem. Mas como fazer isso? Então, foi feito esse acordo coletivo, não é o acordo coletivo que a gente conhece, em que a plataforma se obrigava a seguro para os trabalhadores que acessassem e esses trabalhadores associados a 100, né, usufruiriam dessa prerrogativa. Sim, então tem acontecido soluções muito interessantes. Mas às vezes eu falo isso em escolas judiciais, o pessoal fica assim com o olho arregalado, porque a visão, às vezes, da justiça do trabalho, ela acaba sendo deturpada. Ninguém vai na justiça do trabalho para falar, olha como eu sou feliz. A pessoa vai na justiça do trabalho porque ela está tendo, ou imagina que esteja, direitos violados. Então, a visão da justiça do trabalho é essa. Então, ela acaba sendo levada a imaginar que no mundo aqui de fora está tudo meio que dando errado, os acordos não estão sendo cumpridos, os sindicatos não estão conseguindo, e isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade, porque existem muitas experiências positivas dentro desse quarto elemento. Aliás, agora vou ter aqui, que é a justiça multiportas, que vai estar para o perfil contratual não CLT e para o perfil contratual CLT. E quais são esses modelos?
de justiça multiportas? Um modelo de desjudicializar, um modelo de levar para centros decisórios outros, como arbitragem, né, de tribunais privados, e um modelo de técnicas de consenso. A gente está falando de conciliação, a gente está falando de mediação, está falando de negociação coletiva. Bom, em relação à desjudicialização, nossa, a gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa, né? A gente tem amplas possibilidades hoje de negociação individual dentro do contrato de trabalho, reconhecido pela CLT, e outras que possam surgir em relação a contratos de prestação de serviço. Então, veja, a CLT, ela confia hoje, né, em banco de horas semestral, sujeito sem o aval do sindicato. Então, existe um bloco grande de questões que podem efetivamente ser desjudicializadas. A CLT reconhece. Se a CLT reconhece, Jesus, mais ainda os contratos civis, que podem gerar relações de trabalho. Então, a CLT diz que a gente pode combinar sobre regime de trabalho, sobre modelos de divisão das férias, né? O empregado hipersuficiente pode fazer mesmo acordo em todas as matérias do acordo coletivo de trabalho, que o 611 reconhece. Bom, isso é um modelo que, olha, beleza, só atinge todo mundo, atinge no plano individual, você não precisa de grande representação coletiva, e se isso der errado, eventualmente vai ser judicializado. Bom, mas isso é um caminho da desjudicialização. Qual que é o outro caminho? Centros decisórios. Centros decisórios. Isso a gente tem que desapegar. Porque é uma realidade. A arbitragem era um negócio muito surreal para quem não tinha dinheiro, né? Porque a gente pensa em arbitragem, a gente pensa em gente milionária. Mas, por exemplo, a Semata é um centro de arbitragem. Na Semata, para se fazer uma arbitragem, eu acho que gasta mil reais, um pouquinho. Por quê? Porque a gente tem que pagar o árbitro. E mesmo assim, o árbitro faz meio que um pro bono, né? Porque aquele árbitro bambambam, a gente coloca professores como árbitro, um pessoal visto mais de direita, um pessoal visto mais de esquerda, para ficar uma coisa bem plural. Mas, quando é um cara de direita, um advogado assim, de escritório super renomado, que a gente sabe que o cara iria cobrar, sei lá, 50 mil, e ele vai fazer pelos 800 reais, vai ser a vida pro bono dele. Então, barateia muito essa forma de solução de conflito, tá? Barateia, e assim, a solução sai em uma semana. Sai em uma semana. Ah, mas eu nunca vi na justiça. Porque, assim, se deu certo, não vai chegar na justiça do trabalho. Vamos lembrar disso, tá? Se deu certo, em geral, tá todo mundo em casa tomando vinho. Ninguém está indo na justiça do trabalho. Mas o fato é que está crescendo muito esse movimento. E o principal razão, né, de resistência ao movimento de tribunais, centros decisórios autônomos, além da justiça do trabalho, era justamente a indisponibilidade dos direitos trabalhistas, que me parece ser um dogma que vem se mostrando muito mais flexível. Porque se o 507 fala que o empregado hipersuficiente ele pode negociar sobre tudo. Significa, meus amigos, que independente da história, quanto que ele ganha, não sei o quê, significa que esse tudo de direito trabalhista não é um tudo irrenunciável. A gente sabia que não era, porque a gente faz acordo na própria audiência. Mas, quando o 507 fala assim, olha, o hipersuficiente pode falar isso, pode negociar. Como é que ele ia dar esse poder? Quer dizer, para mim, que sou pobre, o direito de trabalho é irrenunciável. Para você que é rico, não, porque a natureza jurídica é a mesma do direito trabalhista. Então, se reconhece de uma certa forma a disponibilidade, né?
Mas porque o direito do trabalho é fundamental, não tem problema nenhum, eu acho também, eu acredito nisso também. É, mas o fato é que a privacidade e a intimidade das pessoas é um direito fundamental e as pessoas podem se exibir no Big Brother Brasil, renunciando a esse direito. O fato é que a integridade física é um direito fundamental, mas o outro pode dar um soco na cara para abrir um supercílio do outro numa luta de MMA e está todo mundo achando normal. Então, existem espaços de renúncia de direitos fundamentais, o que desmantela essa crença de que os juízos decisórios autônomos teriam um comprometimento ideológico, qualquer coisa, ou representariam uma forma, um canal de completa desproteção e abandono. Isso não é realidade. Bom, técnicas de consenso, meus amigos. Técnicas de consenso, a gente tem um monte, mas o que a gente pratica mais? Dentro da justiça do trabalho, a gente vai praticar nos sejus, que a gente vai praticar nos centros conciliatórios. E fora, a gente está falando não só do individual, como a gente está falando do coletivo. A gente está falando desse espaço que a SEM negocia, a gente está falando de negociações coletivas de sindicatos. E aí o papel da Câmara tem sido também abordar os trabalhadores para trazer, mostrar, olha, seu sindicato vale a pena porque ele traz essas normas coletivas que são interessantes, ele não está mais cortando e colando a CLT e vida que segue, só para mudar o valor do piso. Hoje a gente tem cláusulas coletivas extremamente criativas, né? Extremamente criativas. Então, assim, eu já vi em acordo coletivo patrocínio de congelamento de óculos pelo empregador, pelo tomador de serviço. Eu já vi compra de férias. Então, assim, eu tenho 30 dias, né? Eu posso vender, não sei o quê, mas eu não posso comprar. Eu já vi compra de férias. Seguros sociais, os mais diversos, né? Seguro já era uma coisa mais antiga, mas assim, para dizer que existe um espaço, né, de aplicação das técnicas de consenso, tanto no direito coletivo quanto no direito individual, que é um espaço muito relevante, um espaço muito que principalmente que tem tudo a ver com o direito do trabalho. Porque a justiça do trabalho, ela não surge como um centro decisório, ela surge como um centro conciliatório, né? E assim, não é também no Brasil. Desde 1808, um conselho de prud'homme na França era para conciliar, não era para designar uma solução de conflito. Então, a justiça do trabalho ela se estrutura em todo o mundo civilizado com esse escopo de ser uma justiça da comunidade, pacificadora, dialógica, né? Daí os princípios do processo do trabalho. Então, essas técnicas de consenso têm muito a ver com a justiça do trabalho. O que não tem nada a ver é, por exemplo, no Sejusc, o particular não poder colaborar, né? A resolução 74 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho fala que é o personagem do Sejusc, do mediador. É um servidor da Justiça do Trabalho, é um juiz aposentado. Pode ser um aluno de pós-graduação lá do grupo de pesquisa que a gente organiza sobre técnicas conciliatórias? Não, não pode. Isso é uma bobagem, né? Isso é uma tentativa de se manter sob controle da jurisdição trabalhista todo o conflito que se dê sobre isso é uma bobagem, porque assim o escopo não é esse, né? É de você proporcionar relações de trabalho de mais qualidade, com a ajuda ou não do Estado para isso. Bom, então veja, essas técnicas de consenso, então a gente tem ouvidorias, ombudsman, o crescente, né? As próprias comissões de conciliação prévia, que eram tão sem noção no início, hoje eu conheço várias. A gente tem experiência em várias comissões
que, nossa, você presencia de fato um debate, um diálogo, tratando o trabalhador como o único que ele é, né? A empresa tentando ver o lado do que está acontecendo para ter extinguido aquele vínculo, para quando é individual, né? E o coletivo dentro do debate, ninguém precisa nem sair, né? A gente acaba tendo um espaço de consenso individual, apesar de todo o reconhecimento da CLT a partir da reforma de 2017, mas ainda assim é tímido, né? Não é aquela coisa. Bom, então, meus amigos, o que acontece? A gente tem uma personalização das soluções muito grande quando a gente está falando de técnicas de solução adequada de conflito, principalmente no campo coletivo. E isso é um discurso que eu preparei para dar aqui hoje. É o que eu tenho lido, que eu tenho pesquisado ao longo dos últimos 10 anos. A gente tem visto nascer, em Portugal, por exemplo, o Sindicato dos Desempregados. A gente tem visto todo o movimento de Class Network Workers de Nova York, que fez acordo com a Uber para determinada limitação de, sei lá, de funcionamento do aplicativo, alguma coisa que vale. A gente tem Nova Identidade Lavoro, uma associação gigante na Itália, trazendo diálogo coletivo para além dos trabalhadores em vínculo de subordinado. Essas tendências associativas, elas são uma realidade em todos os países que têm algum tipo de interação com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E cada vez mais a gente vê a OIT preocupada em regulamentar, né, esses novos perfis contratuais e ofertar algum tipo de representatividade. Porque esse estreitamento de representatividade sindical que a gente tem, ele é muito pobre, né, diante da riqueza, da complexidade que eu vivencio hoje nas relações coletivas de trabalho. Então, esses modelos, eles podem significar ganho de tempo, ganho de custo, ganho de acesso, porque muitas vezes, né, o que é um dissídio coletivo? Você bater na porta do judiciário, você meio que esgarça a chance de continuar a negociação coletiva. Então, fica todo mundo meio assim, né? Mas também agora a gente não tem outra atividade. Então, vai cair tudo que foi conquistado de um dia para o outro. Então, vou tentar um protesto judicial. Então, existe uma reticência para você. O dissídio coletivo é o último, é o fim da linha, é quando realmente morreram todos esses vítimas. Portanto, ele acaba trazendo, um perdão da observação, mas uma normatização muito xoxa, né? Porque como é que o juiz do trabalho ele vai entender todo o detalhamento, todas as questões que angustiam, que afligem uma categoria super diferencial, um marítimo da vida. Então, óbvio que a solução interna, né, ela amplia o acesso, mais pessoas vão dialogar e mais pessoas informadas em relação àquele núcleo do mercado de trabalho vão poder falar. Então, a gente fala de acesso, a gente fala de participação, mas principalmente, a gente fala de um amadurecimento da vivência das relações de trabalho. Então, assim, não tem mais aquilo, eu vou jogar no colo do juiz e vou sair correndo. Não. Mesmo o diálogo hoje entre o capital trabalho, ele pode se dar através de múltiplas vias. Múltiplas vias. A justiça do trabalho é a via mais tradicional, a via que traz mais segurança jurídica, talvez a melhor via em termos de
equalização. Mas, gente, assim, um país que dá muita. O que o judiciário protagoniza muito é um país muito fragilizado em termos de amadurecimento, né, das relações humanas. Então, não é comum se precisar, não pode ser comum se precisar tanto do judiciário quanto a gente precisa. O judiciário também tem que reconhecer essas soluções de conflitos que se dão fora da casinha judiciária. Por isso que eu falo de amadurecimento, porque o desafio é muito grande, mas é grande para a comunidade, para o mercado de trabalho, é grande para o judiciário e, e é enorme, né, para quando a gente pensa em associações, em contingenciamentos desses trabalhadores que estão soltos no mundo. Então, essa sensação de pertencimento que a gente tinha muito facilmente nos sindicatos de fábrica, ela não é uma realidade. E a gente sabe que a organização coletiva ela é um anteparo muito grande para a defesa de direitos dos trabalhadores. Então, quando você está por trás de um sindicato, você vai estar muito mais seguro, né? Você vai estar muito mais protegido. Então, a gente tem que pensar nesse canal, nesse novo canal de diálogo, que tem que se estruturar entre a mão de obra e o capital. Bom, aqui daqui a um minutinho vai afetar o meu despertador aqui. Ao tempo que me foi a realidade realmente daria para falar e trazer as experiências internacionais, né? Principalmente assim, 2 horas de cada país, modelo que a gente tem, para trazer um brainstorm maior de experimentação dessas vivências coletivas, dialógicas pelo mundo afora. Mas eu quis trazer só essa sementinha, né, essa notícia do mundo daqui, do mundo de fora do judiciário, e de organização coletiva para além das relações subordinadas. Bom, meus amigos, espero que não tenha sido cansativa a minha fala. Fico à disposição. Deixei aí meus contatos. Muito obrigada. É sempre um prazer muito grande falar para a Escola Judicial e a da Primeira Região, eu tenho um carinho muito especial. Então, obrigada. Eu passo a palavra de volta à mesa organizadora. Obrigado, professora doutora Carolina. A sua exposição foi uma verdadeira aula, ampla, com fundamentação científica e, especialmente, com base numa realidade, digamos assim, do mundo privado, que é muito importante a gente conhecer. No Brasil, se tem falado muito de conciliação, mediação, de conflitos trabalhistas, e a própria Justiça do Trabalho, né, estimulada pelo CNJ, criou os centros de solução de conflitos em todos os tribunais. Hoje temos a figura da mediação pré-processual, mas são iniciativas vinculadas, digamos assim, ao Poder Judiciário. O método pode não ser a solução jurisdicional, mas é dentro do Judiciário, a mediação feita no Judiciário. Digamos assim, uma iniciativa um tanto inspirada, eu diria, no sistema multiportas dos Estados Unidos, que é um modelo das décadas finais, digamos assim, do século XX, que foi instituído nos Estados Unidos, em que as cortes de justiça fazem, digamos assim, uma triagem das ações que são ajuizadas, ou, aliás, dos conflitos que são apresentados, para aí indicar qual seria a melhor solução para aquele caso. Uma mediação, uma arbitragem, ou mesmo a via judicial. Então, seria um modelo multiportas. Acho que a gente não tem ainda, digamos assim, um sistema, um modelo igual ao dos Estados Unidos. É uma inspiração, digamos assim. Agora, tudo dentro
do judiciário. A curiosidade, acho que não só minha, é saber a quantas anda a realidade do mundo privado. Isso que a sua palestra, digamos assim, pode delinear, pelo menos um quadro inicial, sobre o que tem acontecido, né? Fez menção, inclusive, a uma entidade, que é a CEMATRA, né? Se eu não me engano, faz parte de um projeto também da universidade, né? É isso? E de mediação e arbitragem. A gente sabe que ainda existe muita resistência a esses métodos alternativos de conflitos trabalhistas, apesar de a gente já ter lei da mediação, lei da arbitragem há muitos anos. A própria reforma trabalhista agora reforçou isso, mas restringiu um pouquinho a arbitragem a relações de emprego que tem um empregado hipersuficiente, né? A figura também mencionada no seu pronunciamento. E eu tenho realmente essa curiosidade de saber como é que as coisas andam acontecendo, porque realmente quando dá certo a gente não fica sabendo, né? Porque todo mundo manda vir em casa, só vem para cá o que deu errado, né? Para a Justiça do Trabalho o que deu errado. E a gente não sabe, não tem estatísticas, digamos assim, sobre quantos processos andam sendo resolvidos, quantos conflitos, digamos assim, andam sendo resolvidos nesse mundo privado, de mediação, de arbitragem. Seria interessante. Até conversei com o desembargador Leonardo Pacheco, ele falou que vai haver uma continuação, digamos assim, deste evento, e neste segundo evento contaremos com a participação de entidades sindicais, que elas poderão dar o testemunho delas, né, que pensam sobre o futuro do direito sindical brasileiro e o que tem acontecido no mundo dos fatos. Porque eu posso dar um depoimento aqui como membro da CEDIC, que é a Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, de que muito poucos processos de dissídio coletivo, hoje em dia, ou já faz algum tempo, chegam a um julgamento de mérito. O poder normativo hoje está praticamente esvaziado, porque o Supremo validou a alteração constitucional que exige o comum acordo para o julgamento de dissídio coletivo e raramente alguém aceita ser demandado. Quer ser demandado? Não, não quero, obrigado. Então, temos que extinguir os processos. Pois bem, o processo foi extinto sem julgamento do mérito, mas o conflito persiste. As partes têm que continuar negociando. E a gente não sabe, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que aconteceu, qual é o resultado disso. Eles tiveram que se entender de alguma maneira, né? E, então, me parece que temos um grande desafio para superar essas desconfianças, também mencionadas em sua palestra, em relação a esses institutos da mediação e arbitragem no mundo particular, e também em relação às entidades e profissionais que praticam esses métodos, né? Mas eu não tenho dúvida de que, especialmente no âmbito das relações coletivas, eles são de grande utilidade. As perspectivas são se isso for realmente pegar, digamos assim, em nosso meio, né? Em nossa cultura, e de forma séria, evidentemente, ninguém está falando aqui de casos de desvios ou práticas irregulares, mas de forma séria, se isso puder ser desenvolvido e assimilado, será um bem enorme, porque o que a gente vê é que, em relação a algumas categorias, os anos se passam e eles não conseguem, algumas delas, fazer, não tem grande força hoje com o enfraquecimento dos sindicatos, não conseguem firmar uma norma coletiva e ficam, às vezes, anos sem uma regulamentação por convenção ou acordo coletivo. Essa que é a verdade. Porque o trabalho dificilmente exerce hoje em dia o poder normativo, por conta dessa restrição constitucional. Então, a negociação é o melhor caminho e esses métodos alternativos também seriam de grande valia. Eu vou passar aqui perguntas que chegaram no chat, mas eu gostaria de fazer também essa minha pergunta. Eu queria saber o que é que se poderia, então, fazer para, digamos assim, diminuir essas desconfianças em relação a esses métodos alternativos e aos profissionais e entidades que praticam esses instrumentos. E se nós já temos hoje no Brasil, digamos assim, em termos quantitativos e qualitativos, profissionais e entidades suficientes para atender
essa demanda de conflito que nós temos. Doutor Hildo, assim, para diminuir, eu acho que é exatamente a resposta que o senhor vem dando, vamos fazer um evento com as representações sindicais. O fato é que esse meio exterior ao judiciário, quanto mais ele se apresentar e quanto mais ele mostrar resultado, mais chance eu vou ter de arrefecer as resistências. Então, a procura, o diálogo com o Ministério Público do Trabalho, assim, ninguém é dono do conflito, né? Nem o Judiciário Trabalhista, nem o Ministério Público, nem os advogados em câmaras privadas. Então, a partir do momento que esse conflito é compartilhado, ele é socializado, ele pode começar a tentar uma solução na Justiça do Trabalho, e fazer denúncias no Ministério Público, enfim, tentar resolver no diálogo. Tem que existir uma interação maior, porque parece que cada campo é inimigo do outro, mas não tem nada a ver. Na verdade, quando a gente, eu acho que quanto mais, tanto é que a Sematra, quando a Sematra inaugurou, que era nessa época do PJE, tem tempo já, a inauguração se deu dentro do território da primeira região, com o diálogo de todos então, os grupos de pesquisa que desenharam, né, os regulamentos da Sematra, em vários grupos de pesquisa, havia, inclusive, doutorandos e mestrandos que integravam a Justiça do Trabalho. Então, esse modelo de solução de conflitos, ele não pode se apresentar como é uma via para quem não gosta da Justiça do Trabalho, não, é uma via complementar. Então, assim, saber que existe a Justiça do Trabalho já é um calorzinho no coração de todo mundo. Então, se você resolver fora e apresentar os resultados para a Justiça do Trabalho, eu acho que é uma oportunidade de aproximação. Agora, em termos de dados, é muito ruim. A própria Sematra, ela é filiada como é que é o nome da associação? Esqueci. Uma Associação Nacional das Câmaras de Arbitragem. Às vezes aparece, assim, algumas estatísticas. Mas como é tudo misturado, trabalhista, esse mapeamento é muito difícil. A gente faz, depois da pandemia teve um ostracismo muito grande, né? Mas agora a gente está voltando. E acaba se fazendo uma média que é muito baixa, mas de sucesso de uns 2, 4 ativos. Então, assim, de atendimento deve passar de 60. Mas de chegar, né, das pessoas se convencerem e tudo mais. E muitas vezes sai e vai para a Justiça do Trabalho. Mas é engraçado o percentual que eu acho mais interessante é o que destaca o índice de procura do judiciário após os acordos. E qual que é esse índice? É zero. Até hoje, nenhum acordo chegou no judiciário. Foram cumpridos. Tem várias questões assim, coletivas que a gente fica inseguro, né? Com medo de parecer esquisito. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas querem fazer esse contrato ad eterno. A gente fala, cara, se o acordo coletivo que é acordo coletivo só pode 2 anos, vamos fazer esses contratos temporários. Às vezes o tomador de serviço fala, eu quero botar aí que qualquer coisa que eu pague não vai ter incidência previdenciária. A gente também não faz. Como é que eu vou fazer o papel do outro? Tem gente que se associa depois que o contrato foi com a associação. Eles se beneficiam, não se beneficiam. Existe um monte de confusão. Mas me o fato de que quando o acordo é feito, já tem 6 anos isso, né? 6 anos. Até hoje ninguém viu isso. Então, você consegue tratar o conflito, porque, de alguma forma, a pessoa foi embora por isso. Deixa eu registrar aqui a presença de alguns representantes de sindicato. Paulo Roberto Monteiro, pelo sindicato, advogado do Sindicato Rodoviário de Nova Iguaçu, Quero Oliveira, advogado do Sindicato dos Empregados da Construção Civil, Gilberto Garcia, consultor jurídico do Sindicato Comércio e Varejo de São João da Meriti, Pedro Valério, pelo CICEJUF, mostra o interesse das entidades sindicais por esse tema, né? E acredito que, numa próxima oportunidade, poderemos dialogar diretamente com eles e escutar também a realidade que eles têm vivido, né?
O Adilson Moraes está assistindo, deu os parabéns, palestra muito boa. Doutora Fernanda Stico também, obrigado, muito bom. Ela disse que ficou com a sensação do esvaziamento do sindicato no conceito que se conhece hoje, né? Acho que pelaquela sua abordagem da tentativa de aglutinação dos novos trabalhadores, né, também em alguma entidade, né, algum tipo de entidade. E, para finalizar, se já descer mais rapidamente, para a gente poder passar para a palestra do Dr. Gerson Marques, o Max Filho disse assim: em palestra proferida na Europa, o ministro Barroso disse que o Brasil estava com 98% das ações trabalhistas do mundo. Isso procede ou foi apenas uma hipérbole utilizada por ele? Não, o próprio professor Barroso já desfalou, né? Já desmentiu isso. Acho que ele tinha visto em algum trabalho, ele acabou não apurando a fonte, e dá para achar na internet ele se, se desculpando por essa situação. Existe um número muito grande de judicialização, a gente sabe disso, mas em todos os setores, né? O Brasil é um país que gosta de ter advogado, de ir na justiça, o número de processos é tudo grande. Então, ele acabou falando que era um dos maiores litígios, isso não é uma realidade. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Brilhante. E vamos passar, então, agora a palestra do Dr. Gerson Marques de Lima, Francisco Gerson Marques de Lima. Eu já li o currículo do doutor, literalmente também, doutor Francisco Gerson Marques de Lima, meu ex-colega de Ministério Público do Trabalho.